Olá, o Alesp em Pauta de hoje vai falar sobre o retinoblastoma, um tumor maligno nos olhos que acomete a retina. Olha, esse tipo de doença pode aparecer nos primeiros anos de vida e pode ter origem genética ou também devido a uma mutação, né, de um gene no cromossomo. O principal sinal do retinoblastoma é a leucocória, que é um reflexo, né, um reflexo branco que atinge a pupila, muito parecido aí, né, com os vistos nos olhos dos gatos. Olha só, quando o retinoblastoma é diagnosticado precocemente, existe aí uma probabilidade de 90% de chance de cura. Mas quando é detectado em estágio já de metástase, a cura pode ficar, no caso, aí mais complicada. Eu recebo aqui em nossos estúdios para falar sobre esse assunto a pediatra Alessandra Geisler. Acertei, doutora? Acertou sim. Muito obrigada pelo convite para poder contribuir com esse tema tão relevante para a saúde dos nossos pequenos. Pois é, né? Eu já queria saber de cara aí, doutora, que a senhora explicasse melhor. Eu, na abertura, né, expliquei aí mais ou menos o que é o retinoblastoma. Mas a senhora, como pediatra, queria que fizesse um aprofundamento melhor, dessa doença. Claro, claro. O retinoblastoma ele é um tipo raro de câncer de olho, mas é o tipo mais comum que acomete as crianças e ele corresponde por cerca de 3% dos cânceres infantis. São mais ou menos 400 casos por ano. E como você já disse na abertura, eles podem ser esporádicos, que às vezes sofrem uma mutação, e a maioria deles, em torno de 60 a 75%, é dessa forma, ou ser hereditário, e acabar cometendo principalmente as crianças menores de 1 ano, e por uma alteração genética que pode vir oriunda da mãe ou do pai. Ah, então quer dizer que é hereditário. Aliás, a gente tem, inclusive, eu estava lendo aqui que nós temos 3 tipos, né, de retinoblastoma. Não é isso? A gente tem o tipo que é unilateral, que só acomete um dos ladinhos dos olhos das crianças, Uhum. e ele é o mais comum também. E nesses casos é aquela forma esporádica que eu acabei de citar no começo, que é quando acaba sendo uma mutação que o gene da criança acaba apresentando. Tem o bilateral, que acometem os dois olhos, então, como você disse, na hora que você bate uma foto ou se joga uma luz, você vê os dois olhinhos com esse reflexo branco parecendo o olho do gato. E o bilateral costuma ser diagnosticado bem mais cedo do que o unilateral, porque os pais acabam percebendo, né, de uma maneira mais rápida. E o terceiro, ele é uma mistura, onde você tem também essa alteração desse retinoblastoma, com uma forma de tumor que associa nas células do cérebro. Então, além da questão ocular, ele também tem essa questão de ter as células nervosas do cérebro afetadas. Uhum. Agora, doutora, quais são assim, os sinais, na realidade, dos sintomas dessa doença em bebês e crianças, doutora? O olho de gato é o mais comum, né? Que é essa área branca e opaca que se desenvolve na É, pupila, é porque que parece chama igual o olho de gato, né? Aquele azul, aquele fica aquele, parece. né? Quando você olha, Quando por isso que bate, você vê, deram. você tá passando com a luz do carro, o gato, você bate aquela luz Aí tem e o aquele. olho fica Exatamente. exatamente. E é exatamente dessa forma que você percebe. E quando os pais ou os cuidadores dessa criança perceberem isso em um ou nos dois olhos, imediatamente essa criança tem que ser avaliada por um pediatra ou por um oftalmologista. E Porque como é mesmo que. que isso não seja uma causa de Ah, retinoblastoma, que é o tumor, isso às vezes pode ser outras doenças que está relacionado a essa questão dessa leucocoria, como catarata congênita e outras doenças do olho que podem levar à cegueira, né, ou à perda de visão. Outra coisa muito importante para a gente colocar, que a gente fala muito do reflexo, né, é a questão de movimentação do olho. A criança pode ser estrábica, né, comumente chamado de vesga. Então isso também pode ser um sintoma. Ou você perceber às vezes que a criança não está enxergando muito bem, ou às vezes pode ter queixa de dor, ou você pode ver um olho maior do que o outro. Isso são outros sintomas que a gente tem que ficar atento para o diagnóstico dessa doença tão grave. e tem também o chamado preguiçoso, né? O olho preguiçoso. É Tem um olho engraçado isso. preguiçoso que tem um nome difícil que chama ambliopia. Você percebe que parece que o olho não chega, né? A criança vai tentar focar, ela vai mais lerda para focar.
Então também tem olho preguiçoso. Nós tivemos um caso, temos no caso, um caso, né, de uma pessoa pública, eu acredito que a senhora já ouviu falar, claro, né, que é o Tiago Leifert. Ele descobriu, acho que a filhinha dele tem, né, esse problema da retinoblastoma. Ele descobriu há um tempo atrás, ela pequenininha, né, até bom a gente falar nesse caso dele também, que é uma pessoa pública, né, e a descoberta pela mãe da criança, né, ela começou a observar, mas tem muitos casos também que existe, no caso, a situação da dificuldade da pessoa, ou do pai ou da mãe, ou de quem quer que esteja com essa criança, cuidando dela, ou que seja os avós e tudo, para poder perceber, doutora, no caso, algum problema Exatamente. ali quando nasce, porque diz que você percebe já, começa a perceber já ao nascer da criança, né? Nos casos que tem essa alteração genética, é mais comum o aparecimento da doença antes de um ano, né? Mas nos Uhum. casos esporádicos, às vezes você pode perceber essa doença depois de um ano. Acho que o caso dessa pessoa pública que você citou é importante para chamar atenção a esse tema, que a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Sociedade Brasileira de Oftalmologia, há muitos anos já vem colocando sobre a Uhum. importância do diagnóstico, tanto dos profissionais e para chamar a atenção da população que tomem conta dessas crianças para esses sinais de alarme. Existe um teste muito comum, que é o teste do reflexo vermelho, chamado de teste do olhinho, que é uma medida simples que a gente faz em avaliação mesmo de consultório. Você pega a luz de um aparelho chamado oftalmoscópio e você joga e você consegue fazer esse diagnóstico e notar essa alteração nesse exame. E as principais maternidades do Uhum. Brasil, já existe uma lei federal, né, que pede para que esse reflexo, teste do reflexo vermelho, conhecido popularmente como teste do olhinho, seja realizado. Mas, infelizmente, não são todos os estados que têm essa regulamentação para a obrigatoriedade das maternidades públicas e privadas realizarem de forma rotineira esse exame, que é de baixo custo e que, nos casos congênitos, você consegue acabar fazendo um diagnóstico precoce do retinoblastoma e de outras doenças também, né, como eu já citei, que esse exame também acaba diagnosticando como o glaucoma congênito, a catarata congênita, o Uhum. leucoma, a inflamação intraocular de rotina, a retinopatia da prematuridade. Então, esse exame ele não diagnostica somente nas maternidades o retinoblastoma, mas todas essas doenças que eu citei. E é por isso que é tão importante essa conscientização dos profissionais fazerem de rotina a avaliação dessas crianças até 5 anos e na maternidade para a gente pegar esses casos congênitos precocemente, que isso impacta no futuro relacionado à manutenção dessa visão para essa criança. Quanto mais rápido a gente diagnosticar, mais rápido a gente institui o tratamento correto, menos sequelas essa criança vai ter. E quer dizer que até os 5 anos, nessa faixa etária, é a faixa mais atingida pela doença, doutor? É aquela história que eu Até os te 5 disse. anos, né? A gente precisa repetir esse exame até os 5 anos para a gente pegar os casos de mutação que são os mais tardios. É mais comum nos casos menores de um ano, e a importância da gente ter essa realização desse exame antes. Mas a gente não pode esquecer, depois de um ano, de continuar avaliando para pegar as alterações que não vieram congênitas, que são mutações que podem aparecer depois sim. Então a gente tem que ficar de olho. Quer dizer, então o ideal, o importante é fazer esses exames corriqueiramente, vamos dizer assim, até os 5 anos de idade. Aí você Sim, tem uma chance ou uma facilidade maior de cura, né? Porque exatamente. eu queria até saber se isso pode levar à cegueira, doutora. Pode sim levar à cegueira e nos casos mais graves a gente às vezes até tem que retirar o olho, né? Então Nossa. é importante a gente fazer esse diagnóstico precoce e a gente sempre está muito atento nos casos menores de um ano, mas como rotina de consulta pediátrica e oftalmológica, a gente precisa ter em mente que a gente precisa reavaliar essas crianças de tempos em tempos em relação a essa questão. Agora, esse teste, doutora, o teste do olhinho, né, como a senhora citou agora, ele pode ser feito através do SUS também? Sim, é uma lâmpada que você usa
quase parecida com aquela lâmpada que você olha a garganta, só que ela é uma lâmpada específica para o olho, onde a gente tem habilidade, a gente é treinado para fazer esse diagnóstico, então é um exame muito simples, barato, e a gente faz corriqueiramente. Tanto o SUS quanto os particulares, na realização nas maternidades especificamente, eles estão habilitados porque exatamente é um exame de baixo custo. E o teste do olhinho, como é chamado, né, popularmente, ele já inclusive se você olhar nas cadernetas de alta de maternidade, tem ali alguns testes, teste do pezinho, teste do olhinho, teste do coraçãozinho, que são testes de avaliação desse recém-nascido para chamar atenção de doenças importantes. Está ali escrito o teste do olhinho, se está presente ou se está ausente, se precisa de reavaliação em curto prazo, se precisa de um encaminhamento. Uhum. Agora a senhora estava falando da predisposição, né? Pode ser hereditária, mas também pode não ser, não é, doutora? Não necessariamente Exatamente. Essa doença era hereditária. Quer dizer, uma pessoa pode pegar uma criança pode pegar, né, e passar para... Nos casos hereditários, Ah. tem um gene do tumor que está presente e pode ser passado da mãe ou do pai para essa criança. São os casos hereditários. Mas existem os casos aonde, principalmente nas crianças com mais de um ano, que essa mutação ela passa a se multiplicar descontinuadamente depois. Então isso aparece depois nos casos depois de um ano. Então se você teve congênito, se essa herança, vamos dizer assim, veio herdada de um dos pais, isso é mais comum que você perceba essa doença antes de um ano de idade. Mas se você tem uma mutação, que a gente chama dos casos de retinoblastoma esporádicos, e essa mutação faz com que essa célula se multiplique descontroladamente, isso aparece principalmente nas crianças com mais de um ano de idade. Nós temos aqui, essa Casa de Leite tem um projeto de lei, que é o 25 de 2022, doutora, que prevê o desenvolvimento permanente de campanhas também de conscientização, né, nos espaços públicos, né, como escolas, unidades de saúde, aí no caso, serviços de atendimento ao cidadão, além dos meios de comunicação e também, doutora, de parcerias entre instituições públicas, privadas e da sociedade civil. Eu queria que a senhora falasse e comentasse um pouco sobre a importância desse projeto de lei. É muito, muito importante, é muito significativo, porque quando a gente diagnostica precocemente esse tumor, a chance de cura é de 90%. E quando você tem um estágio onde esse tumor ele já pode ter metástase, essa cura ela cai bastante, além da questão da cegueira, a questão dessa criança se desenvolver. Então, a conscientização dos pais. Eu sempre falo que o médico só diagnostica aquilo que ele sabe. E a população só consegue também entender e diagnosticar nos seus filhos aquilo que ela sabe. Então, a gente divulgar a informação, passar isso para as pessoas, explicar que simplesmente com uma foto de celular, ou se você pegar a luz da câmera e for bater uma foto, você pode ter um diagnóstico tão importante, vai fazer a diferença na vida dessa criança. Então, é muito importante esse projeto de lei que está em tramitação e aprovado, a gente consiga fazer regularmente campanhas para que isso seja uma coisa lembrada sempre e que a gente diminua aí muito as complicações e as sequelas dessa doença. Agora, essa doença, o retinoblastoma, doutora, ele é um tipo de câncer, né, mais comum entre os cânceres que acontecem ou que afetam as crianças? Nos cânceres oculares, né? Dos cânceres oculares, ela é mais comum nas crianças, sim. Ele é um tipo, o retinoblastoma ele não é um câncer comum, ele é um câncer raro. Raro, mas como é comum não? nas Raro, crianças, exatamente. Ela é comum nas crianças, acomete cerca de 3% das crianças, né? Então, por mais que seja um câncer raro do olho, nas crianças é muito acometido. Por isso a importância da gente, desde a maternidade, fazer essas campanhas que você colocou de conscientização, realizar o teste do olhinho, para a gente poder fazer esse diagnóstico. E o diagnóstico, nosso, para a gente ter mais incidência, né, firmeza no que a gente está aqui comentando hoje, para o nosso telespectador também ficar mais a par, né, dessa situação
Porque muitas vezes a gente comenta, né, doutora, a gente fala, mas é importante que essa casa é uma casa de leis e é uma casa do povo também. Então as pessoas, quanto mais a gente falar em termos simples, né, para que as pessoas entendam, melhor ainda. Eu queria que a senhora frisasse bem o diagnóstico, né, como é que é feito, né, em crianças pequenas, para que as pessoas tenham mais, né, incidência, as pessoas tenham mais conhecimento, né, fiquem mais atentas e saibam mais sobre essa doença. Vários exames confirmam ou descartam o diagnóstico do retinoblastoma. A gente começa com esse exame, né, Do olhinho. do teste do olhinho, depois a gente faz um fundo de olho, que é feito pelo oftalmologista, e depois a gente pode evoluir para alguns exames de imagem, como ultrassonografia do globo ocular, tomografia e às vezes até ressonância magnética das órbitas oculares. Biópsia, como as pessoas geralmente acabam fazendo para outros tipos de cânceres no tecido do fundo do olho não tem como a gente fazer sem acabar danificando. Então, no caso do retinoblastoma, ela não é feita. E por que a gente precisa fazer esses exames? Porque como em qualquer outro câncer, estadiar, que é uma forma de classificar a extensão do tumor, né? O que significa isso? É ver o quanto que esse tumor afetou os gânglios ou os outros órgãos, porque apesar dele ser um câncer do olho, ele pode se espalhar. Então a gente precisa classificar para com que os médicos consigam dividir esses tumores em grupos, né? E no caso do retinoblastoma, a gente define se o retinoblastoma está restrito no olho ou se de repente ele acabou disseminando pela cavidade do olho. E a gente acaba dividindo por tamanho, né? E por toda essa disseminação, estadia, e isso vai fazer com que a gente acabe decidindo qual tratamento é específico baseado nisso. Então, isso não é muito diferente dos outros cânceres em outros locais. E no caso, então, as opções de tratamento, doutora, quais são elas para a idade pediátrica, né? Nos centros especializados, a gente tem que entender que 9 em cada 10 crianças com retinoblastoma, elas são curadas. Então, qual que é o tratamento principal? É a gente eliminar o câncer e salvar a vida dessa criança para preservar o olho o máximo possível também da visão, né? E limitar os riscos de aparecer um segundo câncer mais tarde, principalmente nas crianças que têm a forma de retinoblastoma hereditário. E o tipo do tratamento ele vai depender se o câncer está em um olho, se está nos nos dois olhos, no grau de visão do olho afetado e se o tumor se disseminou em mão, como eu expliquei anteriormente. Na situação mais extrema, que seria a gente ter que tirar esse globo do olho, que chama enucleação, a gente acaba tendo que fazer isso nos casos de tumores muito grandes e que a criança já perdeu a visão. Então, isso é o que a gente quer evitar com o diagnóstico precoce. O tratamento básico, né, quando a gente faz o diagnóstico mais cedo, ele combina a terapia oftalmológica, como laser, crioterapia, e às vezes até a gente precisa de quimioterapia para poder eliminar o tumor. A laser terapia ela é bastante eficaz nos tumores pequenos restritos à retina e que não envolvem outras partes da retina, como a mácula, que é tão importante para a visão. Agora, a crioterapia ela usa uma pequena sonda para poder congelar o tumor e destruir. E a quimioterapia é usada para atacar o tumor, para reduzir e para poder depois fazer esses tratamentos, como a laser terapia ou a crioterapia, fazendo com que ele seja mais eficiente. Às vezes é preciso também fazer radioterapia. E isso a gente acaba colocando, fazendo umas placas de radioterapia perto do tumor, na parte de fora do olho. Então, hoje a medicina está bem evoluída, a gente tem várias opções de tratamento especializados em centros oftalmológicos especializados, mas o principal é a gente diagnosticar precoce, como todos os outros cânceres, né? O diagnóstico sempre mais cedo faz com que a gente tenha a maior chance de cura. Por isso é importante, né, a pessoa, o pai ou a mãe perceberem, né, qualquer tipo vamos dizer, Alteração. de alteração, né, na visão, tudo que eu sei que é complicado, mas dá para perceber, né? Não é tão, não é, doutora? Não é escondido, né? Diferente de outros cânceres que às Exato. vezes são internos. Sim, Isso como numa vários outros foto tipos você de doenças consegue. que são escondidas e que você realmente só vai saber depois que já está, né, num grau avançado da doença e que você vai... Existem várias doenças assim,
né? E o câncer ainda é uma doença que muitas vezes você tem a cura, você diz que tem a cura, mas o câncer pode aparecer, né? Ainda em outros lugares, novamente. Pelo menos através na visão, no olhar, a gente tem como ainda perceber que é, como a senhora citou aqui no começo, né, da nossa conversa aqui, dos outros sintomas que a criança começa a mostrar, né, na visão, que é a pessoa estrábica, começa a ficar com o olho, né? Então você tem uma maior incidência. Eu queria saber dos efeitos colaterais, viu, doutora? Que tipo de efeitos colaterais nos tratamentos acontecem, no caso do retinoblastoma, nas crianças? Quais são os efeitos colaterais? Depende muito do tratamento, como eu citei, né? Os tratamentos mais localizados, como a laser terapia, a crioterapia, elas têm menos efeitos colaterais. A quimioterapia, na dependência do estadiamento do tumor, às vezes, dependendo do que remédio você usa para fazer essa quimioterapia, você pode ter alguns efeitos colaterais como náuseas, vômitos, dor ocular. Mas a ideia é que a gente consiga controlar o tumor dentro do olho e fazer as terapias locais e que tenha a cura nesses casos mais contidos, né? Acho que é para isso que a gente está trabalhando para conscientização e para esse projeto de lei. Uhum. E voltando ao que eu estava falando, eu só queria que a senhora frisasse também mais, no caso dos pais, né? Como é que eles podem, vamos dizer, monitorar. Como é que pode ser esse monitoramento do filho, da criança? Pra... Aí a gente vai como um todo, né? Eu, como Ah, pediatra, sempre digo que ninguém conhece mais os seus filhos do que os cuidadores das crianças, exato. né? É. Então você sabe se seu filho não está bem. Acho que a questão da foto hoje com os celulares facilitou ainda mais, né? Porque antigamente você tinha que revelar foto, demorava. Hoje, simplesmente, se você bater uma foto, você perceber que seu filho está com o olho estrábico, né, vesguinho, e surgiu uma mancha, isso a gente já consegue é, fazer com que a gente monitore. Acho que isso é a forma mais básica e mais simples em Então, por uma casa. foto, você consegue perceber, é isso? Só me dizer, Por por uma uma foto foto você tirada. consegue perceber. Ah, Exatamente. Exatamente. nossa. Simplesmente por uma foto. Quer dizer, a foto ela revela ali um feixe de luz, alguma coisa assim, como é que é? Exatamente. A hora que você bate a foto, Uhum, dá aquele. você faz com que essa luz que é projetada nos olhos, Uhum. ela atravessa as estruturas transparentes do olho e atinge a retina. Então, se isso reflete, ela faz aparecer o reflexo vermelho que é normal em foto. Sabe aquela foto que você tira e você fala assim, nossa, saiu com o olho vermelho, vamos bater outra? Sair na foto com o olho vermelho é sinal de saúde ocular. Quando você acaba esse reflexo vermelho que a gente Uhum. observa nas pupilas é por causa da vascularização da retina, né, e do epitélio do olho. Quando você acaba batendo a foto e você vê essa opacidade desses meios oculares aí nessa parte visual, significa que esse reflexo ele está ausente ou diminuído. Então significa que você não está tendo essa passagem adequada, alguma coisa ali está obstruindo, entende? Então, por isso que você precisa avaliar para excluir as doenças que eu já citei, que é o retinoblastoma, a catarata congênita, o glaucoma congênito, o leucoma, as inflamações intraoculares da retina, e a retinopatia também da prematuridade, no estágio mais grave, descolamento de retina. Então, tudo isso faz com que essa luz não passe, não chegue nos vasos ao fundo. Significa que tem alguma doença que está no meio do caminho atrapalhando essa coisa normal que é você sair com o olhinho vermelho na foto. Outra coisa, tem a situação também que a senhora falou do que pode sim afetar, no caso aí, os dois olhos, né? Do, Uhum. do que é no caso, a criança pode estar afetada, ter a doença nos dois olhos. Agora, como é que isso pode influenciar no tratamento, doutora? Geralmente, os casos, como eu falei, quando você tem um acometimento, né, dos dois olhos, você precisa entrar com um tratamento mais
mais forte, vamos dizer assim, né? Porque na hora que você tem essa colocação nos dois olhos, você precisa atuar com que esses dois tumores, né, que na verdade você tem em cada olho você tem um aparelho de enxergar. Você teria como se fossem dois olhos. Então você precisa ir com um tratamento um pouco mais agressivo para você fazer com que isso evolua. E a grande questão que a gente tem em relação a essas crianças é a perda de visão, né? E a cegueira. Então, se você tem só um acometimento, você consegue preservar um pouco dessa visão, mas você tem outro olho para que essa criança cresça de uma maneira saudável. Se você tem os dois olhos acometidos, o que vai sobrar de tudo isso, a chance, né, você reverter completamente, você ter um olho completamente saudável, infelizmente é menor. E voltando tá, nessa questão da percepção, né, dos pais perceberem, além de fotos, de tudo, que outros tipos de sinais podem ser vistos na criança, né, para a gente ter, para os pais terem a desconfiança ali que tem algum problema, doutor? O estrabismo, que é um problema de movimentar o olho, a dor, às vezes a criança chorosa, se ela é muito pequena, né, e você percebe que coloca muito a mão no olho e chora. Às vezes o tamanho de um olho maior do que o outro. O olho preguiçoso que a gente já falou, que a criança tenta focar e não vai. E às vezes você percebe que a criança sempre brincava, sempre ia, agora ela não está conseguindo fazer e pegar os mesmos brinquedos da mesma maneira, que seria a redução da visão no olho. Então, isso são sinais importantes. Acho que uma coisa também importante da gente falar é que tem pouco fator de risco conhecido para o retinoblastoma, né? E a idade mais comum, como a gente já disse, são os menores de 3 anos e principalmente os menores de 2 anos. Nos casos de hereditariedade, um em cada 3 casos do retinoblastoma é causado pela mutação específica do gene, né? E dessa mutação, um em cada 4 casos é que é herdado de um dos pais. Então, é para você ver que o retinoblastoma ele tem esses fatores hereditários ou não, a mutação, mas que infelizmente a gente não tem como prevenir fatores de risco, né? Diferente, por exemplo, não fuma, que você pode ter um câncer de laringe ou de intestino. No caso do retinoblastoma, não tem muito o que você fazer para prevenir. Por isso que o diagnóstico é tão importante e deve ser lembrado. Fica complicado, né? Porque como é que você vai, né? A senhora deu um exemplo bem claro aí, né? Você é fumante, você vai fumar, vai ter muito mais chances de ter problemas de câncer, né, no pulmão do que uma pessoa que não fuma. Então você Não consegue. fuma. Agora, na visão, não tem o que fazer. Você tem que ficar prestando atenção ali, né, doutora? Olhar bastante para a criança, nos olhos dela, ver os movimentos, tudo. Porque você percebe, claro, né? A senhora disse que nada mais importante, no caso aí, do que um pai e uma mãe, né, que são os seus genitores aí, e que percebem de cara, né? Um filho, dificilmente para um pai e para uma mãe, você consegue esconder, mesmo que queira alguma coisa dos pais, né? É difícil. Então você tem uma percepção bem maior do que quem está de fora, né? Eu queria que a senhora me E o falasse dos olho, né, dá principais avanços. tanto. Oi, O doutora, olho, pode o olho falar. dá tanto equilíbrio, né? O olho faz É, com que você é. tenha a questão espacial. Então, é muito difícil você não perceber que algo está errado. E a criança, ela desequilibra também, né? Porque ela diminui a visão. Então, você vai ter outros sintomas gerais que você vai perceber que a criança está diferente. Você já percebe ali, né? Agora, os avanços recentes. Quais são os principais avanços recentes nesse campo, né, no tratamento do retinoblastoma nas crianças, doutora? Os avanços em relação às terapias locais, né? Laser terapia, crioterapia, eles são, eles são formas menos agressivas e mais contidas de acabar tratando essas doenças. Então, diferente de você já ir direto, né, para uma quimioterapia, onde você acaba tomando medicações na veia e acaba afetando o corpo como um todo. Então, acho que esses são os principais avanços no tratamento dessa doença. E falando em avanço, é a questão da gente realmente ter leis que
norteiem e guiem a boa prática da realização do exame para a gente poder fazer o diagnóstico precoce. Acho que isso é o principal avanço para essa doença, além dos tratamentos mais localizados. É. E aqui, pelo menos essa Casa de Leis aqui, né, a nossa Assembleia Legislativa está aqui para isso, né, doutora? Para criar leis, né, de proteção, de ajuda, né, de tudo, principalmente na área da saúde aqui, educação, né, se cria muitas leis aqui para poder, né, a população ter uma proteção melhor, ter acesso, né, a tudo, né? Na saúde, acesso a um tratamento, acesso, né, a tudo, vamos dizer, no geral. O Então, Estado de São Paulo tem como base Uhum, ser um centro norteador das especialidades, né? A gente realmente tem uma concentração muito grande de especialidades médicas. Então, não faz sentido a gente não fazer o que é certo e que já existe lei federal para isso, da gente tem ter a essa lei federal. obrigatoriedade de realização. Então, não faz sentido a gente ter centros especializados de tratamento, tanto privados quanto públicos, para a gente poder tratar essas crianças, sendo que a gente não tem esse cuidado de fazer o diagnóstico, da gente ter isso regulamentado. Então, é muito pertinente mesmo. Né, e também a facilidade, né, para que as pessoas tenham condições, principalmente através do Sistema Único de Saúde, né, doutora? Principalmente. Exato. As pessoas têm, porque muita gente não tem condição. Eu sei, você fala, você vai fazer um diagnóstico, você vai ir para uma consulta para saber. Não é, a gente sabe que não é toda a população, não é todo mundo que tem acesso, né, a isso. Então, é muito importante criar leis realmente, né, para o sistema também de saúde nosso, da população, para que ela seja bem atendida e tenha também possibilidade para isso, né? Na hora que a gente regulamenta a lei e que a gente cria um fluxo de atendimento para essa criança que tem esse diagnóstico na maternidade, assim como já acontecem com outras doenças, como as doenças raras, a hora que você faz o diagnóstico, por exemplo, né, no teste do pezinho, você já sai É, com referência, isso é fundamental, porque não adianta também a criança ter o diagnóstico e não saber para onde a gente vai encaminhar. Então, na hora que você tem essa regulamentação por lei, um fluxo é criado e o atendimento é garantido precocemente para essas crianças. Eu acho que isso é o mais importante nessa tramitação e nessa regulamentação. doutora, como que a equipe médica ela pode, nessa situação, colaborar, vamos dizer assim, né, com os pais para oferecer o melhor cuidado possível durante o tratamento, né, do retinoblastoma? Acolhimento, né? Acho que quando você tem qualquer tipo de doença, e eu nem vou falar em relação à questão de câncer, né? Que todo mundo sempre leva o câncer como uma doença muito séria, muito grave, mas essa parceria entre o profissional médico e os pais, no cuidado centrado dessa criança, desse paciente, acolhendo esses pais, porque não é fácil um diagnóstico desse, você ter uma criança tão pequena, com risco de você acabar sabendo que seu filho pode ficar com perda parcial da visão, ou mesmo perda total da visão, passar por quimioterapia, radioterapia, tratamentos longos, porque não é uma coisa que você começa o tratamento e para. Você tem um tempo de tratamento que é determinado dependendo do estadiamento. Então essa relação tem que ser muito, muito unida, muito, muito junta e muito centrada no acolhimento dessa família como um todo, né? Não só os Sim. pais, que envolvem os avós, os tios, gera uma comoção muito grande toda vez que a gente tem uma criança muito doente. Porque quando a gente pensa em criança, a gente pensa em criança brincando, criança saudável. Então, acho que isso é muito importante. É importante também muito a gente, né, perceber os sinais, né, doutora, da doença, porque quando ela é diagnosticada precocemente, provavelmente o retinoblastoma que eu tenho, ele é, sim, no caso, curável, né? É isso? Uhum. Ele diagnosticado Exatamente. precocemente, ele é altamente curável. Exatamente. Acho que é muito válido a gente deixar aqui registrado que a Sociedade Brasileira de Pediatria, em parceria com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia e a Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica,
eles fizeram inúmeras ações conjuntas para a conscientização dos profissionais de saúde da população sobre a importância desse teste do reflexo vermelho e a exigência dessa realização em todos os recém-nascidos. O teste do reflexo vermelho ele tem que fazer parte do protocolo de atendimento neonatal nas maternidades. Então, e outra coisa também que a gente precisa fazer com que esse exame depois seja também realizado de maneira de rotina na avaliação dessa criança. Então, eu acho que é isso mesmo, é a prevenção no sentido de diagnóstico precoce, visando a cura com a menor sequela possível. Pelo menos para quem tem, né, uma criança com essa doença, é um alento também dizer que ela é altamente curável, né? Quer dizer, exatamente, 90% dos casos são curáveis. Exato, diferente de outros cânceres, né, doutora? Exato, exato. É uma batalha longa quando a gente sempre fala em cânceres, mas você ter, né, essa possibilidade de cura é um alento para o coração da família. Perfeito. Doutora, a gente está chegando aqui ao final do programa, doutora Alessandra, e eu queria que a senhora deixasse uma mensagem, né, para as pessoas, até mesmo falando sobre o retinoblastoma, né, uma mensagem para que as pessoas fiquem atentas, alertas a tudo. Acho que a minha principal mensagem para a população é a gente ficar sempre alerta nos nossos filhos. Eu sempre digo que ninguém conhece mais os nossos filhos do que quem cuida dos nossos filhos. Então, às vezes, não é uma mãe, é um pai, é uma avó que fica com a criança o dia todo, é um parente. Então, a gente ter essa atenção, saber que existe doenças que são causadas e que o diagnóstico é muito facilmente feito através de uma foto. E no caso do retinoblastoma, teve alguma dúvida, ficou em dúvida, achou que um dos olhinhos estão opacos, procurar um atendimento médico mais próximo para a gente poder fazer uma avaliação correta e o diagnóstico precoce ou descartar a doença e seguir com a saúde dos nossos pequenos. Ok. Quero te agradecer, obrigado, viu, doutora, pela tua participação aqui no nosso programa. E fica aí esse alerta dito, né, pela senhora aí, para que as pessoas fiquem atentas, né? É uma doença que, né, graças a Deus, tem um poder de cura muito grande, né? Mas a gente podendo evitar, né, e fazer o diagnóstico precoce, né, doutora Alessandra, é a melhor forma de realmente evitá-la. Muito obrigado pela sua participação e até uma próxima vez, doutora. Eu que agradeço. Obrigada, viu? O Alesp em Pauta de hoje termina aqui. Eu espero vocês no próximo programa. Até.